Fernando de Saussure e a fundação da linguística sincrônica. Olá! O objetivo da nossa aula de hoje será esclarecer por que se atribui a Fernando de Saussure o gesto fundador da linguística moderna e quais os deslocamentos realizados pelo linguista suíço para a constituição desse novo momento. No percurso que realizaremos, buscaremos, além disso, tecer o coeso e coerente quadro teórico concebido por Saussure, a partir de suas clássicas concepções, as dicotomias sincronia-diacronia e língua-fala, e a noção de signo linguístico. O campo da linguística, objeto de estudo e domínio próprios. Os manuais de linguística, tradicionalmente, atribuem a Saussure a fundação da linguística moderna a partir da publicação, em 1916, do seu Curso de Linguística Geral, uma obra póstuma organizada por dois colegas do linguista, Charles Bailly e Albert Zechariah, a partir de anotações de alunos de Saussure, feitas em um curso que ele ministrou entre os anos de 1907 e 1911 na Universidade de Genebra, sob o título de Linguística Geral. Mas que diretrizes teóricas o curso de Linguística Geral de Saussure coloca que faz desse livro o marco de fundação da linguística moderna? A resposta a essa questão está em dois movimentos que Saussure realiza. O movimento para constituir um objeto teórico próprio para a linguística, o movimento de incluir a linguística num domínio próprio, o da semiologia. Vejamos como Saussure realizou esses dois movimentos. A constituição de um objeto próprio da linguística. Saussure faz distinção entre linguagem, língua e fala. Vamos ver. A linguagem é uma capacidade que o homem tem de comunicar-se com seus semelhantes através de signos verbais. Ela abrange a língua e a fala. A língua constitui o conjunto de todas as regras que determinam o emprego dos sons, das formas e das relações sintáticas necessárias para a produção dos significados. Ela é comparada a um dicionário acrescido de uma gramática, cujos exemplares foram distribuídos entre todos os membros de uma sociedade. Nesse sentido, a língua é um bem coletivo e tem caráter social. A língua é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade no indivíduo. Em outras palavras, a língua existe na coletividade sob a forma de uma soma de sinais depositados em cada cérebro. Nesse sentido, a língua é de natureza psíquica, mas não de natureza individual. A sua natureza é social, porque se trata de um conhecimento convencional partilhado pela comunidade linguística que fala uma determinada língua. Uma primeira caracterização que temos da língua, então, é que ela é de natureza psíquica e social, como podemos observar nas palavras de Fernando de Saussure. Trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade. Um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro, ou mais exatamente, nos cérebros de um conjunto de indivíduos, pois a língua não está completa em nenhum, e só na massa ela existe de modo completo. Diferentemente, a fala para Saussure não tem um caráter social, sua natureza é individual, visto que se trata de uma parcela concreta e individual da língua, que um falante põe em ação em cada uma de suas situações comunicativas concretas. A fala é uma função do falante, que num ato individual de vontade exprime seu pensamento pessoal por meio das combinações pelas quais realiza o código da língua, quer dizer, por meio das combinações pelas quais operacionaliza um sistema gramatical. A fala é, portanto, de natureza individual e, sendo assim, extremamente variável e heterogênea, não se prestando a uma análise objetiva e científica. Ao contrário,
a língua, por ser uma convenção, um bem partilhado socialmente, é homogênea, possibilitando que se faça de si uma abordagem científica. Por isso ela é considerada a parte essencial da linguagem, que por ser a soma da língua e da fala, é multiforme e heterócrita, porque pertence ao mesmo tempo ao domínio individual e social. Por esse motivo, a linguagem não se deixa classificar. Somente a língua, homogênea em sua natureza, é que pode ser objeto de estudo científico. Para Saussure, portanto, a língua não se confunde com a linguagem, e é com base nessa comparação entre o caráter heteróclito e multiforme da linguagem e o caráter homogêneo e autônomo da língua que o autor argumenta a favor da constituição da língua como objeto próprio da linguística. A argumentação de Saussure a esse respeito é basicamente a seguinte: se dermos à língua o primeiro lugar entre os fatos da linguagem, introduz-se uma ordem num conjunto, o conjunto da linguagem como um todo, que não se presta à classificação, se considerado fora da ordem da língua. Assim, o primeiro movimento de Saussure em direção à constituição de um objeto próprio da linguística é diferenciar a língua da linguagem, separando o homogêneo e, portanto, sistematizável do heterogêneo e não sistematizável. O segundo momento realizado por Saussure diz respeito à inclusão da linguística num domínio próprio. Vamos ver de que maneira Saussure realiza esse movimento. A língua é uma instituição social que se distingue das outras instituições, políticas, jurídicas, etc., por se constituir como um sistema de signos que exprimem ideias e por isso ser comparável à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc., sendo, entretanto, o principal desses sistemas. Com base nisso, é que o autor concebe a possibilidade de uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. E a essa ciência que nos ensinaria em que consistem os signos, quais são as leis que os regem, ele chama de semiologia. De acordo com Saussure, a linguística se constitui como uma parte da semiologia. Ele a vincula desse modo a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Esse movimento, na concepção de Saussure, é de extrema importância, porque, como ele mesmo afirma, se pela primeira vez pudemos assinalar a linguística um lugar entre as ciências, foi porque a relacionamos com a semiologia. Para concluir, então, o primeiro tópico de nossa aula, é necessário que se tenha entendido que os dois movimentos epistemológicos realizados por Saussure conferem à linguística um domínio, o da semiologia, e um objeto, a língua, próprios. Para Saussure, somente com essa delimitação passa a ser possível se produzir, no interior do campo da linguística, um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo, bem aos moldes do paradigma dominante de cientificidade. Nas palavras do linguista, com outorgar à ciência da língua seu verdadeiro lugar no conjunto do estudo da linguagem, situamos ao mesmo tempo toda a linguística. Todos os outros elementos da linguagem vêm por si mesmos subordinar-se a essa primeira ciência. O signo linguístico e suas implicações com as noções de língua e sistema. Vamos agora aprofundar um pouco a concepção saussuriana de língua, considerando-a também à luz das noções de signo linguístico e sistema. Uma das definições de língua dadas no curso e já apresentada nesta aula é a de que a língua é um sistema de signos que exprimem ideias. Essa definição implica os conceitos de sistema e de signo. Consideraremos cada um separadamente, mas de maneira imbricada. Vamos começar pelo conceito de signo linguístico. Saussure define o signo linguístico como uma entidade psíquica de duas faces, o conceito e a imagem acústica,
que pode ser representada da seguinte maneira. O conceito e a imagem acústica estão unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. A imagem acústica, também designada por significante, não é o som material, físico, mas é o correlato psíquico desse som, isto é, aquilo que nos evoca um conceito, termo designado por significado. Saussure dá um exemplo que nos ajuda a compreender o caráter psíquico das imagens acústicas. Podemos falar conosco ou recitar mentalmente um poema, sem movermos os lábios nem a língua, o que mostra que a imagem acústica é de natureza psíquica. Para Saussure, o significante e o significado são entidades mentais, independentes de qualquer objeto externo. Isso significa, por exemplo, que o signo cadeira não se refere à cadeira, objeto no mundo, mas resulta da união entre o significado, o conceito de cadeira, e o significante, isto é, a imagem acústica que evoca esse conceito. O signo assim composto não une uma palavra a uma coisa, mas um significante a um significado. Para Saussure, o signo possui uma estrutura diádica que rejeita o objeto de referência como um elemento da semiologia, isto é, do estudo dos signos. O signo linguístico exibe duas características primordiais: o caráter arbitrário do signo linguístico e a linearidade do significante. Em relação ao caráter linear do significante, Saussure afirma que, por ser de natureza auditiva, ele, o significante, se desenvolve unicamente no tempo e tem as características que toma do tempo. Representa uma extensão, e essa extensão é mensurável numa só dimensão, é uma linha, que constitui a extensão da cadeia falada. É esse caráter linear do significante que permite distinguirmos, por exemplo, um conceito como de sílaba. Devido a essa linearidade do significante, podemos separar sílabas, distingui-las e distribuí-las na extensão da cadeia falada. O caráter arbitrário do signo pode ser expresso pela seguinte formulação: o laço que une o significante ao significado é arbitrário no sentido de imotivado, isto é, no sentido de não haver nenhum tipo de relação intrínseca de causalidade necessária entre o significante e o significado. O exemplo dado pelo próprio Saussure para esclarecer essa formulação é o seguinte: ele diz que a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior à sequência de sons mar que lhe serve de significante. Essa ideia poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, não importa qual. Talvez seja esclarecedor comparar o signo ao símbolo para entender melhor essa característica da arbitrariedade do signo. O símbolo não é jamais completamente arbitrário. Ele não existe no vazio. Existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. Por exemplo, a balança, símbolo da justiça, não pode ser substituída por um objeto qualquer, como um carro. O mesmo não ocorre quando se trata de um signo linguístico. O termo arbitrário em Saussure não deve, portanto, ser compreendido como dependendo da livre escolha do falante, mas deve ser compreendido como imotivado, no sentido de não haver nenhum vínculo de tipo natural que liga um significante a um significado. Saussure distingue ainda duas concepções de arbitrário: um arbitrário absoluto, que se refere à instituição do signo tomado isoladamente, tal como acabamos de apresentar, e um arbitrário relativo, que se refere à instituição do signo enquanto elemento componente de um sistema linguístico, e sujeito, portanto, às coerções desse sistema. Para melhor compreendermos a arbitrariedade relativa dos signos linguísticos, teremos que nos debruçar primeiramente sobre a noção de sistema, isto é, sobre a noção de língua como sistema.
Mas a abordagem da noção de sistema também exige que nos debrucemos antes sobre uma outra grande dicotomia saussuriana, a dicotomia sincronia-diacronia, porque é a opção que o autor faz pelo recorte estritamente sincrônico que possibilitará a formulação da noção de sistema. Vamos passar então ao último tópico da nossa aula. O recorte sincrônico e a delimitação do sistema linguístico. Saussure define dois eixos sobre os quais a linguística pode estudar os fatos da língua: o eixo das simultaneidades, ou eixo sincrônico, e o eixo das sucessividades, ou eixo diacrônico. De acordo com Saussure, o linguista que se interessar em estudar os fatos da língua no eixo das sucessividades deveria tomar como objeto de seu estudo as relações que um fenômeno linguístico qualquer, localizado ao longo da linha evolutiva do tempo, mantém com outros que o precedem ou sucedem na linha da continuidade histórica. Nesse eixo das sucessões, não se pode considerar mais que uma coisa por vez. Considera-se a mudança sofrida por um elemento ao longo da linha do tempo. Por exemplo, que septem em latim originou sete em português. Ou ainda, no interior da mesma língua, no português, por exemplo, que vossa mercê se transformou em você. Esta é uma descrição diacrônica ou histórica, que se propõe a descrever a mudança linguística e explicar a sua natureza. Saussure falará em linguística evolutiva ou linguística diacrônica para se referir a essa linguística que se propõe a realizar seus estudos sobre o eixo das sucessividades. Diferentemente, o linguista que se interessar em estudar os fatos da língua no eixo das simultaneidades deverá descrever e explicar as relações entre fatos coexistentes num mesmo sistema linguístico, numa mesma língua, tal como elas se apresentam num determinado espaço de tempo. Trata-se de uma descrição sincrônica, e a linguística destinada a esse tipo de estudo, Saussure designará por linguística estática ou linguística sincrônica. Saussure opta de maneira radical pela linguística sincrônica. A própria noção de sistema só é possível a partir do estabelecimento da dicotomia sincronia-diacronia e da opção pela sincronia. Vamos tentar entender isto melhor. O eixo sincrônico corta o eixo diacrônico, determinando um ponto. Esse ponto constitui o espaço de tempo em que uma determinada língua será estudada, isto é, constitui o espaço de tempo, a sincronia, em que as relações entre os fatos que coexistem no interior de um sistema linguístico serão consideradas para estudo. Se ampliarmos esse ponto, poderemos perceber de maneira mais evidente que ele tem fronteiras bem estabelecidas, no interior das quais as relações entre os fatos linguísticos coexistentes se dão. Esse espaço assim delimitado constitui um sistema linguístico, fato radicalmente sincrônico, isto é, possível apenas a partir desse recorte. É a sincronia, então, que define o estado de um sistema, isto é, tudo o que lhe pertence e seu modo específico de estruturação em determinado espaço de tempo. Em outras palavras, a dicotomia sincronia-diacronia permite separar de maneira radical o que é externo do que é interno ao sistema. Nessa perspectiva, a definição de língua enquanto sistema de signos assumida por Saussure exige que se elimine da língua tudo o que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema, visto que a língua é um sistema que conhece somente a sua ordem própria. Para esclarecer esse postulado, Saussure compara a língua a um jogo de xadrez. Nesse jogo, é relativamente fácil distinguir o externo do interno. Nas palavras do linguista, o fato de ele, o jogo de xadrez, ter passado da Pérsia para a Europa é de ordem externa.
Interno, ao contrário, é tudo quanto concerne ao sistema e às regras. Se eu substituir as peças de madeira por peças de marfim, a troca será indiferente para o sistema. Mas se eu reduzir ou aumentar o número de peças, esta mudança atingirá profundamente a gramática do jogo. É interno tudo quanto provoca mudança do sistema em qualquer grau. Cada língua particular, o português, o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, etc., constitui um sistema linguístico específico e tem seu conjunto de regras próprio. Entretanto, todos os sistemas linguísticos particulares se submetem a uma ordem de funcionamento universal, no sentido de valer para todos os sistemas linguísticos, que se estrutura a partir da noção de valor. Essa noção pode, em linhas gerais, ser compreendida da seguinte maneira: os elementos que pertencem ao sistema não são definidos independentemente uns dos outros, visto que não se definem por propriedades intrínsecas à sua natureza, mas recebem seu valor a partir das relações que estabelecem entre si no interior de um sistema linguístico. Ou nas palavras do próprio Saussure, a língua é um sistema do qual todas as partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica. Feitas essas considerações, vamos voltar agora à questão da arbitrariedade relativa do signo linguístico. Se considerarmos o signo no interior do sistema, a sua arbitrariedade é apenas relativa, pois ele, enquanto componente de um sistema linguístico, está sempre submetido às suas regras e sujeito, portanto, às coerções da língua. Um exemplo esclarecedor talvez seja o empréstimo de palavras estrangeiras. No português, a incorporação do verbo em inglês to delete gerou o verbo português deletar, porque um termo estrangeiro, ao ser incorporado ao sistema de uma língua, existe somente por sua relação e oposição com as palavras que lhe estão associadas. No caso do exemplo considerado, diríamos que, em função da existência no português de uma forma produtiva como o sufixo verbal ar para marcar o infinitivo de verbos, pôde-se produzir deletar, ou seja, já existe uma motivação relativa no sistema para se construir com essa terminação, ar, o infinitivo de verbos. Num sistema, a tendência é construir, sempre de modo regular, regulares relações de significados. Por isso, a arbitrariedade do signo, tomado no interior do sistema, não é absoluta. Com as considerações feitas nessa aula, esperamos ter sido possível mostrar que o quadro teórico saussuriano é bem mais que um conjunto de conceitos. Trata-se, na verdade, de uma complexa e imbricada rede conceitual. Eu estou aqui com a linguista Eliane Mara Silveira, professora e pesquisadora do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Eliane, obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O quadro teórico do Saussure. Como é que ele constituiu essa rede imbricada de conceitos? Fernanda, eu é que agradeço. Eu gosto muito de falar de Saussure, é sempre um prazer. Bem, Saussure constrói uma teoria sobre a língua, não é? Que culmina com essa definição: a língua é um sistema de signos, não é? E, portanto, toda essa elaboração tem como ponto nodal a noção de sistema. Não é? O funcionamento desse sistema é definido a partir da teoria do valor. É a teoria do valor que vai definir como é que os elementos desse sistema se relacionam e como é que eles se constituem. Então, nós temos nesse momento da elaboração de Saussure alguns conceitos que estão todos eles imbricados com a teoria do valor. Para você entender a diferença entre linguagem, língua, fala, a relação entre sincronia e diacronia, é preciso que você entenda primeiro a teoria do valor.
não é? Esses conceitos que durante longo tempo foram tomados no estudo da linguagem apenas como dicotomias sussirianas, na verdade têm pouco valor, pouca importância, se eles não forem tomados a partir da compreensão desse funcionamento da língua como um sistema de signos, ou seja, a partir da teoria do valor. Não é? Então, quando o Saussure estabelece que há uma diferença entre língua e fala, é preciso que você saiba como é que se caracteriza a noção de língua, como é que os signos se relacionam, os elementos do signo entre eles e cada signo com os outros signos, até que constituam um sistema. Não é? E você veja que na elaboração saussuriana, no curso de Linguística Geral, nós temos boa definição de língua, aquela que se constitui como objeto da língua, não é? Mas não tão boa assim sobre a fala. E os manuscritos mostram, os manuscritos do Saussure mostram que a elaboração sobre a língua ia andando par e passo com a elaboração sobre a fala, mas que ele conseguiu chegar a um termo mais acabado de elaboração sobre a língua do que a fala, na verdade. Não é? Então, uma coisa importante, por exemplo, tem um capítulo que fala de relações sintagmáticas e associativas. Não é? Que relações são essas? As relações no interior do sistema. Não é? Esse sistema se movimenta, ele tem movimento. Se movimenta como? Não é? A partir dessas relações que são associativas ou sintagmáticas. Então, toda a teoria do valor é o centro a partir do qual você vai entender todos os outros conceitos saussurianos. Né? Esses conceitos, isoladamente, têm muito pouca importância para compreender o funcionamento da língua. E o Saussure do curso de Linguística Geral e o Saussure dos manuscritos? Como é que você analisa, né, o que supostamente parece ser assim entradas totalmente díspares, né? Pelo menos, olha, é um pouco o comentário que se faz a respeito, né, dos manuscritos em relação ao curso de Linguística. O curso de Linguística parece uma coisa mais organizadinha, né? Parece um Saussure que não tem muita crise com a própria teoria, um Saussure que elabora formulações fortes, sem muitos problemas, não é? Como é que é isso, né, nos manuscritos? Como que é que esse Saussure aparece lá? Qual é esse Saussure dos manuscritos? Em que medida ele tem ou não tem relação? Relabora, reformula? É anterior, é posterior, é um conflito, né, digamos, uma problemática teórica que ele resolve aqui ou não, né? Qual é a sua leitura dessa relação, né, do Saussure dos manuscritos com o Saussure do curso de Linguística Geral? A sua leitura, não é? Fernanda, ali pela década de 50, era comum se dizer que havia dois Saussures. Não é? O Saussure dos anagramas, ou seja, aquele que estudava os versos latinos e era chamado Saussure noturno, não é? E o Saussure diurno, aquele que dava os cursos de Linguística Geral, cujas anotações foram culminar no livro Curso de Linguística Geral. De lá para cá, houve uma relação um pouco mais próxima com os manuscritos do Saussure e também uma série de pesquisas novas a respeito das elaborações de Saussure. E essa dicotomia, mais uma vez, Saussure parece que era marcado pelas dicotomias, né? Sua interpretação era marcada pelas dicotomias, ela se dissolveu, não é? Por quê? Alguns estudos mostram que a elaboração dele sobre os anagramas presentes nos versos latinos estão muito próximos das elaborações dele da teoria do valor. E olhe que a teoria do valor, todos têm conhecimento a respeito dela a partir do curso de Linguística Geral, não é dos manuscritos. Uhum. Nesse sentido é que eu não acredito que os manuscritos eles sejam alguma coisa que revele um Saussure inexistente no curso de Linguística Geral. Não é? O que os manuscritos trazem de interessante, não é? E que um livro como o curso de Linguística Geral, como qualquer outro, nunca poderia trazer, na verdade, são as marcas do movimento de Saussure na fundação da linguística, que é o título do meu livro. Isso por quê? Porque nesse movimento dele de escrever, nas suas inquietações sobre a teoria, sobre o funcionamento da língua, vai aparecendo na sua escrita, não é? Rasuras, incisos, repetições, que são movimentos que mostram como é que ele vai tratando cada um desses elementos conceituais da língua, que estão presentes no século XIX, e ele diz que essa terminologia
terminologia corrente é absolutamente inadequada, né? Então ele toma para si a tarefa de refazer toda essa terminologia e ele constrói uma nova teoria a partir disso. Então você vê nos manuscritos, e isso, os manuscritos são sedutores, são fantásticos, eles são maravilhosos, você vê um movimento de um homem buscando uma elaboração sobre o funcionamento da língua. A construção de uma reflexão teórica. Exatamente, a angústia dele diante de dizer o novo, de dizer aquilo que nunca havia sido dito ainda, não é? E você lembra que o Curso de Linguística Geral, ele é um livro que foi publicado póstumamente. Por quê? Porque ele sempre dizia que ele não tinha ainda a teoria acabada, que ele ainda estava por dizer ainda coisas importantes sobre a língua. Morreu antes que pudesse publicar um livro e os seus alunos, e eu acho que sabiamente publicaram o Curso de Linguística Geral, porque essa revolução que se deu na linguística e que influenciou outras áreas, elas, na verdade, vieram a partir do Curso de Linguística Geral. E o Saussure comparatista? O Saussure lá do século XIX, como que é isso? Qual a relação que você vê? Há uma leitura, né, de uma certa continuidade, né, e também, e ao mesmo tempo, a tentativa de mostrar determinadas rupturas que o Saussure realiza com relação aos estudos do século XIX. Né? Então, como é que você enxerga, analisa essa relação? O Saussure que rompe, mas o Saussure também que não nasceu do nada, né? Ele não surge né, de uma mágica qualquer, ele se constituiu enquanto um linguista do século XIX. Saussure era um homem do seu tempo, ele era um homem do século XIX. Ele era um comparatista, teve sua formação na Alemanha entre os comparatistas, não é? Mas eu vou lembrar aqui com você que o título da tese dele, de toda a formação dele, se chamava Memórias sobre o Sistema das Vogais Indo-Europeias. Então você tem a palavra sistema já incluída na reflexão dele comparatista, não é? Então, na medida em que ele tinha uma formação comparatista, ele já conseguia subverter essa formação na direção do que viria a ser elaborado mais tarde como teoria do valor. E a influência do Whitney? Fernanda, esse é um ponto importante. Whitney foi um interlocutor privilegiado na elaboração saussuriana. Por quê? Porque no século XIX se acreditava que a linguagem, muitos linguistas acreditavam e escreviam sobre isso, que a linguagem era do domínio da natureza. Whitney, por sua vez, vai fazer uma elaboração dizendo que a linguagem é uma instituição social como todas as outras. Não é? O Saussure imediatamente se aproximou dessa reflexão, contudo, não concorda com todos os postulados do Whitney. Por quê? Porque se a linguagem para o Whitney é uma instituição social como todas as outras, para Saussure não é? Ela é uma instituição social para ele, em determinado momento da sua elaboração, contudo, não como todas as outras. Nós sabemos que a elaboração de Saussure caminha numa formulação teórica que vai dizer do funcionamento específico da linguagem, distinguindo-se de todas as outras realidades, inclusive a realidade social. Eliane, muito obrigada pelas suas contribuições, pela sua disponibilidade, foi um prazer. Eu é que agradeço, Fernanda. Para mim é sempre um prazer falar sobre Ferdinand de Saussure e conversar com você a respeito desse tema. Obrigada. Nesta aula de hoje, vimos que os manuais de história da linguística costumam apresentar Ferdinand de Saussure como o pai da linguística moderna, entendendo por linguística moderna os estudos sincrônicos praticados intensamente durante o século XX, em contraste com os estudos históricos que predominaram no século anterior. Além disso, vimos que duas das novas diretrizes colocadas por Saussure no curso de Linguística Geral dizem respeito a dois movimentos que ele realiza, os movimentos de constituir um objeto de estudo e um domínio próprios da linguística. Também tratamos das clássicas dicotomias saussurianas, a dicotomia sincronia-diacronia e a dicotomia língua-fala, e da noção de signo linguístico. Todas essas questões foram apresentadas sempre buscando mostrar que o quadro teórico proposto por Saussure é uma rede de conceitos imbricados entre si e organizados a partir de dois princípios que são fundantes em Saussure. O de sistema, conceito que coloca a exigência de se tomar os elementos da língua sempre em relação, e o de autonomia desse sistema,
princípio expresso pelo linguista por meio da formulação de que a língua tem uma ordem própria de funcionamento. A rede teórica constituída por Saussure foi decisiva para os caminhos a partir de então seguidos pela linguística, porque possibilitou o surgimento de condições efetivas para se construir uma ciência sincrônica da linguagem. Além disso, os efeitos de seu projeto são inegáveis, a ponto de se poder dizer que, a partir dele, definiram-se em grande medida as diretrizes de estudo do campo da linguística, a partir da segunda metade do século XX. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu indico para vocês a leitura do livro Curso de Linguística Geral de Fernando Saussure. Esse livro é fundamental para se compreender não só a história do pensamento da linguística, mas também o seu momento de constituição, todas as diretrizes que foram colocadas por Saussure e que foram definitivas para a constituição do percurso teórico desse campo. Bons estudos!